Tá muito estressado por aí? Tá meio puta com qualquer coisa? Acontece algum problema, você joga... Já fica naquela pilha de nervo? Tá com dificuldade de dormir? Muitas vezes você tá acordando à noite, acorda cansada, indisposta, e aí fica na pilha de nervos o dia todo? Pode ser que você esteja extremamente estressada pela produção exacerbada de cortisol. Este é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre cortisol, trazendo aqui algumas nuances sobre o cortisol, o que é esse hormônio, como que ele se prolifera no nosso corpo e algumas técnicas para eliminar o cortisol do corpo. Então, simbora, fica com a primeira parte aí, roda a vinheta, meu DJ. Meu tutu de feijão, aqui quem fala é Estevão Vaz, o seu personal trainer de seres humaninhos. E antes que o vídeo fique bom de verdade mesmo, já deixa o like aqui, já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque isso ajuda demais a entregar esse conteúdo a pessoas que querem ver esse vídeo, mas não estão encontrando. Então, dá essa moral aí, auxilia este carequístico aqui desse lado a distribuir esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá, o nosso querido e velho amigo cortisol, ou... Tá colando, não acredito. O quê? Ou hidrocortisona. E onde é produzido esse hormônio? Bom, você tem glândulas em várias partes do seu corpo. Uma dessas glândulas fica acima dos seus rins. Então você tem um rim de cada lado e em cima, como se fosse um chapéuzinho assim chinês, você tem as glândulas suprarrenais. Só o chapéu chinês é assim? E essas glândulas produzem este hormônio, cortisol ou hidrocortisona. Como que você produz esses hormônios? Não sei. Sobre várias ações do seu dia, sobre várias coisas. Algumas delas aqui eu vou falar. Primeiro, quando você acorda, você produz cortisol. Para quê? Para te botar em atividade. Ele é um hormônio estressor, mas não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que você precisa dele para iniciar as atividades do seu dia. Então, todo dia que você acorda de manhã, você induz a produção de cortisol. Então, você acordou, cortisol. Quais outras situações onde eu produzo cortisol? Em treinos absurdamente intensos, né? Todo treino ele produz ali uma certa quantidade de cortisol, mas treinos extremamente intensos, você tem níveis chamados de hipercortisol. One eternity later. Hiperticolismo. Quase que não sai. E você também produz esse hormônio sob forma de estresse. Eles são, como é que fala? A relação do Venom e do Homem-Aranha? Uma simbiose. Eles interagem um com o outro e são interagidos por eles mesmos e se retroalimentam. Você, quando se estressa, você induz a produção de cortisol. Tio, só quando eu me estresso? Não, quando você fica puto, quando você fica com raiva, quando você briga com alguém, quando você fala mal de alguém, quando você xinga alguém, quando você bate no trânsito, quando você corta alguém no trânsito, quando você toma uma notícia ruim do seu chefe, quando você briga com a sua esposa, com o seu marido, quando você briga com seu filho. 6.5 hours later. Várias situações estressantes, você produz o cortisol. E semelhante a isso, você muitas vezes se estressa porque o seu nível de cortisol está acima. Então, com um nível de cortisol muito alto, você pode acarretar uma cetose no seu corpo. Uma cetose é um nível de acidose a nível extracelular. Então, eu já falei em diversos vídeos, quando você tem o seu corpo muito inflamado, o seu meio extracelular muito ácido, você dificulta as reações químicas
das células e as reações químicas que acontecem no seu organismo o tempo todo. Beleza? Mas qual é a função primordial do cortisol no nosso organismo? Não sei. Além de ser um hormônio estressor, como eu falei, ele tem algumas funções características. A primeira delas, o cortisol, ele quebra as moléculas de proteína, né, transformando em aminoácido e tal, e leva, né, mas depois dessas quebras de proteína, tudo isso é levado para o fígado para ser metabolizado e gerar glicose por meio da gliconeogênese. Então, o cortisol ele praticamente ajuda a fazer glicose. Praticamente ele faz o nosso corpo criar gordura. Então, peraí. Cortisol ele praticamente põe o nosso corpo para gerar gordura. Por que gordura? Você não falou glicose? A glicose, depois que ela é produzida no fígado, se ela não for utilizada, ela vai para o armazenamento, nosso tecido adiposo. Então, tudo que não é utilizado é armazenado ou excretado. No caso da glicose, ela vira gordura e é armazenada. Aí uma parte ínfima dela vai para o Lago Paranoá. Como assim? Não entendi. Esse hormônio também, ele é parceiro da tiabete. Como assim, tio? Vou explicar. Ele é antagônico à insulina, tá? A insulina é eu vou fazer depois uma live só sobre insulina aqui para você, uma live, ó. Vou fazer depois um vídeo só sobre insulina para vocês. Mas a insulina, basicamente, uma das funções dela é promover a captação da glicose pelas células, certo? E aí o cortisol, ele é antagônico à insulina. Ele dificulta que a insulina se acople à célula para que a insulina capte as glicoses circulantes no seu meio extracelular. Sendo assim, o cortisol em excesso no seu organismo, ele vai ajudar a promover uma possível diabetes, uma possível glicemia alta, certo? Então isso é preocupante. Então não é somente estar estressado, é questão de saúde. E todo mundo sabe o que a diabetes causa. Eu já fiz vídeos sobre diabetes aqui, tem muita coisa ainda para falar sobre a diabetes. Mas um dos males, por exemplo, que a diabetes pode causar no corpo é a cegueira. Eu já conheci uma pessoa que ficou cega por causa da diabetes. Inclusive tem muito tempo que eu não a vejo. Aí você me fala assim, tio, mas eu tô querendo emagrecer, como é que eu vou conseguir emagrecer se eu tenho uma substância produzida no meu corpo naturalmente que me faz engordar, que me faz reter líquido, que me faz inchar, que me faz acumular gordura, que dificulta a minha captação periférica da glicose? Como que eu consigo emagrecer? Aí eu falo assim, abençoada, olha só, é só você se inscrever no link abaixo aqui na chave para o emagrecimento. O que é a chave? É um programa voltado exclusivamente para o emagrecimento. Não é um emagrecimento, por exemplo, desafio de 21 dias. Não é um desafio de 21 dias. Não é um programa de um mês onde você perde muito peso e depois ganha o dobro para estimular o efeito sanfona. Não. Não é dieta rígida. Não. É um programa de emagrecimento completo, baseado na individualidade de cada um. E onde eu ensino a pessoa a realmente conquistar um corpo saudável. Eu vou pelo modo saudável, não vou pelo extremismo não. Então se você quer emagrecer de verdade e permanecer magra por mais tempo, você tem que acessar o link aqui abaixo e entrar na chave para o emagrecimento. Beleza? Eu já vou te dar um help aqui agora. Você está querendo emagrecer de verdade. O que você tem que fazer? Você vai ter que assistir a live, ó, o vídeo 2 sobre cortisol. Não, mentira, vai assistir sim, mas eu vou falar algumas coisas aqui que podem te ajudar. Uma coisa que pode te ajudar a diminuir o cortisol é se estressar menos. Ah, tio, falou aí, agora tá tudo certo, vou me estressar menos. Opa, fala vizinho, vai, tô me estressando menos. Eu sei que é difícil, mas tem técnicas para isso. Eu ensino elas no meu programa, com certeza. Eu vou passar muitas técnicas para vocês quando eu for fazer o vídeo 2 sobre como reduzir o cortisol. Só uma curiosidade, em pessoas que são treinadas
O que é uma pessoa treinada? É uma pessoa que mantém uma constância diária de atividade física, onde ela treina todo dia. Essa pessoa, ela ao longo do tempo, em seu estado crônico, ela produz menos cortisol durante o dia. Então, uma dica para você produzir menos cortisol é você se manter ativo fisicamente. É você treinar, praticar uma atividade física, qualquer uma, a que você se identificar mais. Mas é importante que você treine. Então eu quero que você entenda isso. Cortisol em excesso ele é ruim, mas ele é necessário para a nossa sobrevivência, senão não estava aqui. Então nós precisamos do cortisol, nós não precisamos dele em excesso. Ele vira inflamatório, ele vira ácido, ele acaba com as nossas proteínas. Então, se ele consome proteína, se ele quebra a proteína para transformar em glicose, automaticamente ele depleta músculo. O que é isso, tio? Ele come músculo, ele acaba com o nosso músculo. E o músculo é uma das coisas que mais consome gordura, que mais consome energia. Se você não tem músculo, como é que você emagrece? Você precisa de músculo para emagrecer? Não estou falando de fisiculturismo, mas você precisa de ter músculos para que você consiga emagrecer. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, é muito importante, viu? E comenta aqui se você já passou por alguma situação onde você ficou uma pilha de nervos tão grande que você sentiu que o cortisol estava passando aqui, ó, por essa veia aqui, ó, subindo aqui, ó. Você sentiu aquele cortisol formigando assim, ó. Me conta se aconteceu uma situação dessa e como você fez para que você voltasse para o seu estado normal. O que você fez para que você voltasse a ficar centrada? Beleza? Me segue lá no Instagram, o Coach Estevão, e no Facebook, o Seu Corpo Perfeito. É só isso, produção? É só isso. Te vejo na próxima. Não saia daí. Assista o próximo vídeo. Beijo do Careca. Fica pro próximo.